Sejam bem-vindos, aqui é o professor Delfim, e hoje falaremos sobre porcentagem e taxa de crescimento, também conhecida como variação percentual. Os objetivos, basicamente, são compreender o conceito de porcentagem, o conceito de taxa de crescimento e algumas situações onde elas podem ser aplicadas. Porcentagem. Porcentagem nada mais é do que uma fração com denominador 100, por 100, ou qualquer representação equivalente a ela. Então, quando a gente diz x%, a gente pega esse x e divide por 100. Lembrando que esse x ele é um número real qualquer. Então, vamos para alguns exemplos. Então, quando se falar 1%, você vai pegar o 1 e dividir por 100. Então, fazendo a divisão, você vai ter 0,01. Esse valor em decimal aqui, ó, a gente diz que é na forma unitária. E esse valor aqui é na forma percentual, que é com o símbolo aqui da porcentagem. 20%, você vai pegar o 20 e dividir por 100. Se você simplificar aqui o numerador por 20 e o denominador também, você vai obter 1/5, que é o mesmo que 0,20, esse valor em decimal. 0,6%, vai pegar o 0,6 e dividir por 100. Quando você realizar a operação, você vai obter 0,006. 50%, que é muito comum também, você vai pegar o 50 sobre 100. Se você simplificar por 50, você vai encontrar a fração equivalente 1 sobre 2. Ou seja, a cada duas partes, eu vou pegar uma parte. A gente diz que é a metade, ou seja, 0,5 ou 0,50 na forma decimal. 200%, eu vou pegar o 200 e dividir por 100. Eu vou encontrar como resultado o número 2. 100%, que a gente diz que é o todo. Então, 100 dividido por 100, que é 1. Então, 100% você pode usar o número 1, que é um equivalente ao todo, 100%. Então, quando a gente vai calculando aumentos e descontos, ó, vocês vão observar o seguinte, que para aumentar, o fator vai ser 1 mais i. E para descontar, 1 menos i. Esse i aqui é a taxa que nós vamos estar trabalhando no momento. Isso também tem influência lá, na taxa, na fórmula de juros compostos, que é 1 mais i. Nós vamos estudar isso aqui com mais detalhes, só que você vai observar o seguinte, ó, se você estiver trabalhando com 100%, a gente vai ver o seguinte, que quando se tratar de um aumento, a gente vai trabalhar com 100% mais a taxa com símbolo de porcento ainda. Se for desconto, ó, o contrário de somar, subtrair. Então, é 100% menos i%. Então, observando como 100% equivale a 1, novamente, se for aumento, você pode trabalhar com mais i. E desconto, 1 menos i. Lembrando que esse i agora, ele vai estar já em decimal, ou seja, na forma unitária. Se você estiver trabalhando com 100%, essa taxa vai ser ainda com símbolo de porcentagem. Só que nós vamos estudar isso com mais detalhes mais na frente. Exemplo. Se uma mercadoria custa R$ 450, ela está sendo vendida com um desconto de 8%. Veja como calcular quanto é o desconto e quanto que ela vai ser vendida após o desconto. Então, observe o seguinte. Essa mercadoria, ela custa R$ 450. Então, vamos obter esse desconto em reais. Porque o valor que foi dado, ele foi dado em porcentagem. Então, vamos obter esse 8% de 450. Esse desconto em reais. A primeira forma. Vocês vão lembrar o seguinte, que 8%, ele vai ser o quê? 8 sobre 100, que está em porcentagem.
Se você dividir, você vai encontrar 0,08. Então, você pode usar tanto a forma em fração como o valor em decimal. Então, o que nós temos que fazer? Calcular 8% de 450. Então, a primeira forma vai ser o seguinte, ó. 8%, você pode olhar como sendo 8 dividido por 100. Esse de, você vai olhar como se fosse uma multiplicação. E vezes 450. Então, se você multiplicar aqui 8 vezes 450, você vai encontrar 3.600. E aqui você tem o denominador 1, né? 100 vezes 1 vai ficar 100. Então, simplificando aqui, ó, fica 36 dividido por 1, que vai ser 36. Isso em reais. Ou seja, 8% de 450 equivale a um desconto de R$36. Outro modo de você obter. Note que 8% ele é 0,08. Então, no lugar de 8%, você coloca 0,08 e multiplica pelo valor, que é 450. Então, quando você fizer a conta, novamente você vai encontrar o valor de R$36. E o terceiro modo é que a gente conhece, em geral, como sendo regra de 3. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coluna com o valor em reais e eu vou fazer uma coluna com os valores da porcentagem. Então, o valor do produto ele é R$450. Ele equivale ao valor ao todo, que equivale a 100%. O valor que eu tenho é em porcentagem, que é 8%. Então, eu vou colocar o 8 abaixo do 100, porque ele está na coluna da porcentagem. E o que eu quero descobrir é um valor que eu vou chamar de X, isso em reais. Então, isso aqui eu vou escrever como sendo essa proporção, ó, 450 sobre X igual a 100 por 8. Multiplicando cruzado, o que você vai ter? Vai ter que aqui vai dar 100x e aqui vai ficar 450 vezes 8, que é 3.600. Então, daqui você tira que o x, o 100 está multiplicando, a operação contrária de multiplicação é divisão. Então, você vai dividir 100, 3.600 dividido por 100, você vai simplificar esses zeros, que vai dar novamente 36. Então, a gente tem 3 opções para você encontrar o desconto. Agora, vamos descobrir o valor após o desconto. Então, note, o preço inicial era R$450. Se está tendo um desconto, descontou quanto? Descontou R$36. Então, quando você fizer a diferença, 450 menos 36, você vai encontrar 414. Lembrando que é isso em reais. Então, o valor após o desconto dessa mercadoria é R$414. Vejamos esse exemplo. Edgar teve um aumento de 10% no seu salário e passou a receber 1.650. Qual era o salário antes do reajuste? Então, eu vou colocar aqui, eu vou chamar esse salário antes do reajuste, eu vou chamar ele de X. Nós tivemos aqui um aumento, na verdade, o Edgar teve um aumento, né? De quanto? 10%. O que é 10%? 10 sobre 100, que é o mesmo que 0,10. E vamos observar, o reajuste que ele teve foi quanto? De 10%, 10% em cima de quem? Do salário. Quem é o salário? X.
Então vamos analisar, ó, como é que ficou o salário de Edgar. O salário que ele tinha antes, mais o reajuste. Quando eu fizer isso, eu vou ter quem? O novo salário. Então vamos observar o seguinte. Só que quem era o salário de Edgar antes? X. O reajuste, 0,10 vezes X, que é o quê? 10% desse salário. E o novo salário que Edgar passou a receber é de R$ 1.650. Então, fazendo a soma aqui, ó, aqui é 1. Se você colocar o X em evidência, para ficar mais fácil, coloca X, ó. Aqui sobrou 1 mais 0,10, 1.650. Quando você somar aqui, ó, vai ficar X vezes 1,10 igual a 1.650. Se esse valor está multiplicando, a operação contrária da multiplicação é a divisão. Então, ele passa dividindo. E quando você realizar essa divisão de 1.650 por 1,10, você vai encontrar o valor de 1.500. Ou seja, o que é esse 1.500? O salário de Edgar, né? Antes do aumento. Ou seja, antes disso, Edgar ganhava quanto? Ele ganhava R$ 1.500. 10%, somou 10% desse valor, você vai chegar a quanto? Que ele vai passar a receber 1.650. Ou seja, a resposta é R$ 1.500 era o salário de Edgar antes do reajuste. Outro exemplo, uma loja vende um aparelho de ar-condicionado por R$ 8.000 à vista. Na venda a prazo, ele sofre um acréscimo de 8% e o total é dividido em duas prestações mensais iguais. Qual é o valor de cada prestação? Então, eu vou colocar aqui que o valor à vista, ele é quanto? Ele é R$ 8.000. Então, ele sofre um acréscimo de 8%. Então, vamos calcular esse acréscimo logo? O acréscimo é quanto? 8%, que é 8 sobre 100, do valor. Quem é o valor? O valor é 8.000. Então, você pode simplificar logo esses dois zeros, ó. Ficaria 8 vezes 80, que você vai encontrar R$ 640. Ou seja, o acréscimo é de R$ 640. Então, esse valor a prazo, ele vai ser quem? Ele vai ser o valor à vista, que é os 8.000, mais um acréscimo de 8%. Só que 8% corresponde a quanto? R$ 640. Ou seja, o valor a prazo, ele vai ser de R$ 8.640. Só que a pergunta é o valor de cada prestação. Então, a prestação, ela vai ser quem? O valor a prazo dividido pelo número de parcelas. Então, basta observar aqui, o valor a prazo é 8.640. E o número de parcelas são duas, que foi dividido em duas parcelas mensais. Então, fazendo a divisão, você vai obter que 8.640 dividido por 2 vai dar 4.320. O que esse valor indica? O valor da prestação. Então, ele vai pagar duas prestações iguais no valor de R$ 4.320. Vamos lá, o que é taxa de crescimento? A taxa de crescimento, ou também conhecida como variação percentual, ela é muito utilizada no dia a dia.
Algumas situações, por exemplo, ó, aumento do salário mínimo, oscilação nos preços dos produtos, quando você vai lá no supermercado, preço de gasolina, por exemplo, que oscila muito. Quando o pessoal apresentar dados econômicos aí do PIB, por exemplo, e outros mais. Então, principalmente o pessoal que trabalha aí na parte de jornalismo, ele usa com muita frequência a taxa de crescimento. Então, o que é a taxa de crescimento? A taxa de crescimento T, ou também conhecida como variação percentual, de um valor A para um valor B, ela é dada da seguinte forma. É B menos A dividido por A. Ou seja, o valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. Você pode olhar assim também, o valor novo menos o valor velho dividido pelo valor velho. Então você vai pensar o seguinte, você tem um valor A e ele vai para um valor B. Esse valor A, ele é o valor inicial. Ou seja, eu vou chamar ele aqui do valor velho, que foi de onde iniciou. E o B, ele é o valor final, que eu vou chamar aqui de o valor novo, entre aspas, valor novo. Ou seja, você vai pegar o valor final, que é o B, menos o A, e dividir sempre pelo valor inicial. Quem é o valor inicial? O valor inicial é A. Então, essa é a definição de taxa de crescimento. Vejamos alguns exemplos. Ó, o salário mínimo, em 2019, ele era R$ 1.039. Em 2020, ele passou a ser de R$ 1.045. Então, de quantos por cento foi esse aumento? Então, inicialmente, ó, ele saiu de onde? De 1.039 e foi para um valor de 1.045. Então, observe, esse valor aqui é o valor de onde saiu, que é o valor inicial. E esse valor é o valor final. A gente pode dizer aqui que é o valor velho e esse é o novo valor. Então, vamos lá, o que é taxa de crescimento? É o valor final menos o inicial dividido pelo valor inicial. Então, o valor final é 1.045, menos o valor inicial, que é 1.039. O valor inicial, ele é 1.039. Fazendo essa subtração, você vai obter 6 entre 1.045 menos 1.039, 6 dividido por 1.039. Quando você fizer essa divisão, você vai obter esse valor aqui. E se eu quiser converter para porcentagem, que é o mesmo que multiplicar por 100, a vírgula anda duas casas. Então, uma, duas. Então, vai ficar 0,57%. Isso aqui você pode aproximar para 0,58%. Então, foi um aumento aqui aproximadamente de 0,58%. Ou seja, esse foi o aumento que aconteceu no salário mínimo no período de 2019 para 2020. Vejamos esse exemplo. O preço da abóbora, na feira, ela estava R$ 4,00 o quilo. Então, no final do dia, para encerrar o estoque, ele passou a vender por R$ 3,60 o quilo. Então, de quanto foi o desconto? Então, vamos lá. O preço inicial era R$ 4,00. E no final da feira, ele passou a ser vendido de R$ 3,60 o quilo. Então, lembrando, esse aqui é o valor final, ou inicial, na verdade, inicial, que é de onde iniciou, e esse é o valor final. Então, qual é a taxa de crescimento? Vamos lá? Vai ser o valor final menos o inicial, dividido pelo valor inicial.
Então, o valor final é 3,60 menos o valor inicial, que é 4, dividido pelo valor inicial, que também é 4. Então, fazendo a subtração, ó, 3,60 menos 4 vai dar menos 0,4. Observe que, regra de sinais, você subtrai e pega o sinal do maior. Quem é o maior? 4. Então, menos 0,4 dividido por 4. Quando você fizer a divisão, você vai encontrar 0,10, que convertendo para porcentagem, que é o mesmo que multiplicar por 100, vai ser menos 10%. Então, só um comentário aqui. O sinal negativo, ele só vai indicar que é um desconto. Então, como no exemplo anterior o valor é positivo, significa que foi um aumento. Nesse caso aqui, deu valor negativo, indica um desconto. Então, o sinal apenas indica o desconto. Mas quanto que foi o desconto, na verdade? O desconto foi de 10%. Então, o valor que era R$ 4,00 passou a ser R$ 3,60, equivale a um desconto de 10%. Então, essas são as referências consultadas. E vamos encerrar nossa aula e até o próximo encontro.